Olá, minha querida, eu sou Beta Colombo, nutricionista e Master Coach. E, querida, você venceu. Eu tô fazendo o vídeo mais desafiador da minha vida até então, você pode ter certeza. O vídeo de hoje é para te dar informações sobre a diferença dos açúcares. Aí você fala, nossa, Beta, para de radicalismo. Eu vou falar radicalismo uma ova. Gata, eu falo para as mulheres de 40, de 50, de 60, de 70. Eu falo sobre longevidade, eu falo sobre beleza natural, sobre beleza da pele, sobre emagrecimento, saúde mental. E o açúcar, né, vai contra tudo isso, tá? Mas eu vou fazer um vídeo imparcial, mas nem tanto, e espero tirar suas dúvidas. E antes eu quero falar umas coisinhas básicas, né? Depois do chilique da Nutri, eu quero falar umas coisinhas básicas que você precisa saber. Rapidamente eu vou falar sobre a sacarose, que é o nosso açúcar de mesa, tá? Aquele que é mais comumente usado na nossa casa. E a sacarose é uma mistura de glicose com frutose, que é o açúcar das frutas. O nosso, aqui no Brasil, a gente consome mais o açúcar vindo da cana-de-açúcar, mas também tem o de milho. Assim como nos Estados Unidos, o soberano é a beterraba, tá? Aqui no Brasil a gente acha açúcar de beterraba, mas em pequena escala, minha querida. Então se prepara para você saber as diferenças dos açúcares. Porém, eu quero te dar um dado importante. Você sabe que açúcar causa rugas, envelhece, né? E tá ligado à flacidez. Não vou nem falar dos outros aspectos agora, não. Então, se você for consumir, fique sabendo que depois o seu corpinho, o seu rostinho cobrará isso de você, tá? A Organização Mundial da Saúde, gente, ela preconiza que um indivíduo, né, consuma até 18 quilos e 200 gramas de açúcar por ano. No Brasil, tudo acontece no Brasil. A população, em média, um indivíduo, em média, consome por ano 30 quilos de açúcar, quase o dobro. Isso, são 80 gramas de açúcar por pessoa por dia. Isso, são aproximadamente 9 colheres de sopa que você, minha querida, que consome açúcar, em média está consumindo. 9 colheres de sopa, aproximadamente 320 calorias ao dia, vindo do açúcar, que você ali na frente vai ver que o benefício do açúcar para o nosso corpo em termos de vitaminas, minerais e vitaminas é praticamente zero. É um alimento vazio, calorias vazias, porque é baixíssimo, não é referência de nutrientes do bem, não é referência de nutrientes para uma bem cinquentona, ok? Não é, querida, mas eu vou saciar a sua curiosidade, eu espero que fique só na curiosidade, tá? Eu falo muito porque o açúcar é um dos maiores causadores de cáries e doenças da gengiva, ok? O açúcar é um dos maiores causadores de diabetes. Não só o açúcar, mas um comer errado. Mas o açúcar está ali no diabético, tá? Quem conhece diabético, quem é diabético, sabe a fissura que o diabético tem por açúcar. Fora isso, é um dos maiores causadores também da síndrome metabólica, que é aquele aumento de peso, casado com uma circunferência da cintura aumentada, um colesterol elevado, uma pressão alta. Sem dizer que o açúcar hoje é tido como uma das substâncias mais inflamatórias, tóxicas e viciantes para o nosso corpinho, nosso rostinho, tá? Ai, meu Deus, depois tá consumindo 80 gramas de açúcar por dia, depois quer tomar colágeno pra pele, né? Faz-me rir, né, querida? Faz-me rir. Eu quero que você saiba o seguinte, o açúcar de hoje não é igual ao açúcar da época dos engenhos do Brasil, que era feito... O açúcar daquela época era feito realmente com a cana lá fervida, formava até aqueles torrões que hoje a gente consegue ainda achar nas cidades do interior. Aí eles meio que amassavam aquilo e aquilo era o açúcar mascavo, tá? Então você vai entender que quanto mais escuro o açúcar, mais nutrientes tem, tá? Porém, esses nutrientes são
é pouco expressivo. A gente fala que tem somente traços de alguns nutrientes no açúcar. Eles são tão pequenos, vocês vão ver na frente. Sim, não conta. Se você está querendo, minha querida, uma fonte de nutrientes eficiente para sua vida, eficaz, sai fora do açúcar, porque ele não vai te trazer nada de bom. A não ser cárie, diabetes, uma circunferência da cintura aumentada, uma intoxicação, um envelhecimento precoce. Essas são as coisas que, se você está pensando em continuar comendo açúcar, ou se você está pensando em comer açúcar, você vai ter, tá? Então aguarda aí que eu vou estar falando de uma forma bem didática sobre os açúcares para que você faça escolhas melhores na sua vida. Quanto mais escuros, menor é o refinamento. Então, quanto mais claro for, quanto mais branco o açúcar for, maior, é claro, é o refinamento, é o processo de industrialização. Aí você pode também perguntando, Beta, mas por que eles passam pela indústria? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem, na verdade? Eles jogam substâncias químicas, ativos químicos, passa por esse processo de refino para tornar o açúcar mais bonito visualmente, tá? E vocês já viram, né? Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Só que esse processo de refinamento, expor ao açúcar essa química toda, retira todos os nutrientes do açúcar, a maior parte. Só que vocês acabaram de ver no vídeo anterior que o açúcar em si é uma fonte baixíssima de nutrientes. Baixíssima. E o primeiro açúcar que eu vou abordar aqui é o açúcar mascavo, aquele feito diretamente da cana, né? Ele é escuro, ele é úmido, ele tem um sabor mais acentuado, é um sabor menos tolerado pelas pessoas, não sofre processo de refinamento, tem os nutrientes ali mais íntegros, se é que a gente pode dizer isso. Então ele tem um pouco mais de cálcio, um pouco mais de ferro e alguns sais minerais. É o mais preferido das pessoas que gostam de uma alimentação mais natural. Só que, como eu falei, ele não é muito bem tolerado pelo gosto muito forte dele, né? E assim as pessoas acabam consumindo menos. É muito comum as pessoas comprarem açúcar mascavo nas sacolas, porque eles veem aqueles torrõezinhos e saírem chupando aquilo como bala. Tá? Então, teoricamente, se for olhar pelo aspecto de ser natural e não sofrer ação de agentes químicos, o açúcar mascavo seria o mais indicado, até mesmo para quando a gente quer fazer xarope em casa para crianças, então que se utilize o açúcar mascavo ou o mel. Na sequência do mascavo, eu vou falar sobre o açúcar cristal. O açúcar cristal, ele já passa pelo processo de refinamento, onde 90% já tem poucos nutrientes, né? E 90% deles são completamente removidos nesse processo de refino. Ele já tem cristais mais claros, bem mais claros do que o mascavo, e são cristais maiores. Ele adoça bastante, ele tem um excelente rendimento, é o mais econômico, geralmente é o mais utilizado pela dona de casa. Para fazer bolos, para fazer geleias, geralmente elas usam, porque ele rende mais. Inclusive, te dou um over delivery agora, tá? Na época que eu fazia, que eu era doçólatra, que eu comia açúcar, bolos doces, que eu fazia o bolo feito em casa, se a receita dissesse assim, coloca 1 copo de açúcar cristal, eu colocava meio, porque ele rende mais, tá? Então, você, dona de casa, sabe o que é açúcar cristal. São os cristais um pouquinho maiores, ele é mais claro, bem mais claro do que o mascavo, porque ele já passa pelo processo de refino, tá bom? Então, nós falamos agora sobre o mascavo e o açúcar cristal. Eu vou falar sobre o açúcar demerara, da modinha. Ai, nossa, quanta gente fit comendo açúcar demerara, e eu morro de rir, porque o demerara, gente, é um açúcar como o outro, tá? Ele passa por um processo menor de refino, ele quase não tem refino, ele é mais escuro, tá? Ele consegue ser um meio termo entre o mascavo e o cristal. Ele contém um pouco mais de nutrientes, porém ele também tem
um sabor forte, um sabor acentuado. E ele é um dos mais caros do mercado, é o Demerara. Né, eu já comprei pro meu marido Demerara e meu marido não gosta. Meu marido já diminuiu muito a ingestão de açúcar, mas ele ainda come açúcar. E o Demerara, ele não gostou do sabor. Ele prefere tomar o café dele com o mascavo, mas não usa o Demerara. O Demerara, tipo assim, só tem fama. Ele é caro e o sabor não é muito agradável, não é muito tolerado pelas pessoas, até pode ter um bom rendimento, só que, gente, açúcar é tudo açúcar. Eu tô fazendo o vídeo pra você, mas açúcar você tem que entender que todos eles vão estimular a insulina, todos eles vão aumentar o açúcar do sangue, todos eles vão fazer pico, sabe? Todos eles vão levar a uma fome, a um ciclo de fome no seu organismo, tá? E é assim, é para elucidar você mesmo e fazer com que você tenha escolhas bem racionais, bem sensatas a respeito do uso do açúcar na sua casa. Você já viu que eu falei no primeiro vídeo de que a Organização Mundial da Saúde preconiza 18 quilos e 200 gramas ao ano por pessoa e o brasileiro come 30, né? Que dá mais ou menos 80 gramas ao dia, que dão mais ou menos 9 colheres de sopa de açúcar ao dia, gente. Isso é estatística, eu não estou inventando nada, não. Pesquisa lá na internet, que são 320 calorias vindas do açúcar, que é um alimento vazio, uma substância vazia, caloria vazia, tá? E eu torno a falar que é uma pele linda, se enche de colágeno, faz botox e não desgruda do açúcar. E fica, ai, tô comendo açúcar Demerara. Ah, amada, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso. Vamos fincar o pé no chão, tá? Vamos falar sobre o açúcar refinado. Branquinho, lindinho, bonito visualmente, cheio, ele está com enxofre no açúcar, para que ele fique fino, branco e tenha o gosto acentuado. E as pessoas morrem por causa do açúcar refinado, né? É o açúcar mais usado para adoçar café, é o açúcar refinado. O processo de refino ali é tão grande, que você lembra que eu falei, quanto mais claro, menos nutrientes e mais química, ele não tem absolutamente nutriente nenhum, minha linda. Ele é zero nutriente, ele é zero vitamina, ele é zero mineral, ele é zero fibras. É simplesmente um pó branco que adoça, que muita gente usa para adoçar a vida. Eu fico imaginando, nossa, a vida deve estar muito amarga para usar um troço ruim, né? Desse vicia, gente. Eu já fui viciada em açúcar, queridos. Vocês já sabem da minha história. Eu comia bolo de cenoura de manhã. Então, assim, eu posso falar para você que eu tive condições de limpar todo o meu paladar e para poder chegar aqui para falar. Não vou dizer que eu não gosto mais do açúcar. Claro, foram anos e anos. Eu fui criada, gente, comendo polenta, descendente de italiano, comendo polenta com leite e açúcar, desde pequenininha. Aí eu brinco falando que eu me tornei a própria polenta quando eu fiquei adulta, né? Paguei um preço muito caro por isso. Claro, papai e mamãe não sabiam disso. Mas você sabe, tá? Então não vá cometer isso com seus filhos e com os seus netos. E acabei tendo que passar por um processo todo de limpar o paladar, de desintoxicação mesmo, porque a gente sabe hoje o quão viciante é pro nosso sistema nervoso o uso do açúcar, né? Agora eu vou falar sobre o açúcar de confeiteiro. Gente, o açúcar de confeiteiro, ele não é qualquer açúcar porque ele é extremamente mais fino, ele não forma grumos, ele não forma cristais, ele é feito para não formar. Ali eles jogam amido de arroz e outras químicas, porque ele tem que ser aquele pozinho, tanto é que eles peneiram por cima do bolo. Ele é muito feito na culinária das pessoas da gastronomia, né? Açúcar de confeiteiro é muito usado na confeitaria para fazer os cremes finos e lisos, coberturas de bolo. Como é que é o nome daquele creme que eles usam
para colocar em cima das tortas. Ai, acho que é creme de confeiteiro mesmo. Mas... eles fazem aquela pasta americana também, acho que é feita com açúcar de confeiteiro, eles polvilham por cima. Então, ele também é um processo de refino muito, muito chique até, digamos assim. Ele é até novo, né? O açúcar de confeiteiro é até novo, né? É uma coisa mais moderna ainda do que o açúcar normal. E ele tem essa finalidade de ter que ser fino mesmo, porque ele entra em acabamento, né? E o sabor dele acaba sendo um pouco mais suave, tá? Não forma grumos de jeito nenhum, não é para uso. Geralmente as donas de casa não fazem, ou usam cristal ou usam diretamente o refinado. Usam mais o cristal para questão de bolos e doces comuns. Agora, vamos falar sobre o açúcar light, porque muita gente me pergunta do açúcar light. E o açúcar light, gente, é uma mistura de açúcar com adoçantes artificiais, sacarina, ciclamato e aspartame. Ele é clarinho também, ele forma uns gruminhos, né? Quem usa sabe. E ele tem um gosto residual amargo por causa dos adoçantes insuportável. Insuportável. Fora que quando você vai usar o açúcar magro nas receitas de bolo, ele muda completamente a estrutura, porque ele adoça 4 vezes mais do que o açúcar comum por causa dos adoçantes. Então vamos supor, se na receita tá 1 xícara de chá de açúcar, eu lembro que minha mãe fazia, ela colocava 1 xícara de café de adoçante. Ele adoçava tanto quanto, só que ele muda completamente a ação, a estrutura do bolo. Então o bolo geralmente não dava certo. Mamãe escutar isso aí, o bolo não dava certo, porque o açúcar tem uma funcionalidade, aquela quantidade tem uma funcionalidade, né? Tem que ser respeitado. Quando você diminui o açúcar, você modifica toda a estrutura do bolo. Por isso que tem um adoçante hoje, que é o xilitol, que ele tem pouquíssimo gosto residual, ele é um dos mais saudáveis, né? Se você usa 1 xícara de açúcar, você usa 1 xícara de xilitol, você não muda a estrutura do bolo, é maravilhoso, tá? Desde que usado com moderação também. Então, o açúcar magro é isso, é difícil, é insuportável, mas você pode tentar, tá? Você vai comer e rapidamente você vai sentir o gosto. Muita gente fala, né, que quando consome determinados tipos de adoçante, sente aquele gosto residual. Eu fui uma pessoa muito da época daquele pacotinho do Fim. Na época já do ciclamato, era novinho, eu já consumia aquilo. Então, eu tive um caso de vício por açúcar, mas vício por adoçante também, vício pelo sabor doce. Hoje, meu paladar tá tão limpo que quando eu provo algo, mesmo que eu não saiba que tem esses adoçantes, eu já identifico. Eu não consigo comer nada que tem açúcar magro, ciclamato, nada dessas coisas, tá? E tem coisas mais saudáveis para você, querida, que tá assistindo esse vídeo, mas que você decidiu, para você ver que não tem nada de bom, né? O açúcar a não ser o prazer imediato. Eu tentei fazer um vídeo sem dar muito a minha opinião, mas eu não consegui, isso é maior que eu, tá? Então eu tentei ficar assim, eu não vou induzi-las a nada, mas como eu já falei, como é que eu vou falar para mulheres de 50, vou falar sobre longevidade, como beleza, como preservar a pele, sabe, preservar o tônus, preservar colágeno, e vou ficar estimulando você a comer açúcar? Eu fiz esse vídeo porque eu tenho respeito às minhas seguidoras que estavam com dúvidas, e agora eu espero que elas tenham saciado as dúvidas delas. Aqui não tenho mais dúvidas nenhuma, e que pelo contrário, tenho decidido a não consumir, aí desmamando o açúcar, tá? Então, fica aí o vídeo para vocês do coração. Espero que vocês coloquem isso em prática, que vocês divulguem. Se você gostou, pode curtir. Se você gostou, pode marcar sua amiga, mandar lá o aviãozinho para quem você acha que tem essa relação com açúcar e também tá sem saber como é que faz, né? Então, resumindo, o açúcar mascavo seria o melhor.
todos os açúcares. O açúcar de coco também, que pessoas... é açúcar também. Vai aumentar a sua insulina, vai aumentar a sua fome, enfim. Vá tirando isso aos poucos da sua vida, tá? Você tem essa alternativa. Se você é daquelas que não consegue tirar aos poucos, que tem que ser lá, ó, papou, vá, tira de uma vez e vá substituindo depois suas receitinhas. De vez em quando você faz uma receitinha com xilitol, com eritritol. Você não vai ter problema em relação a isso, não. De vez em quando pode, por que não, né? Então é isso, ensinar você a fazer essa substituição, esse desmame do açúcar, tá? Porque você, minha bem cinquentona, não vai estar na estatística da Organização Mundial da Saúde que come 30 quilos de açúcar no ano. Pelo amor de Deus, nós somos chique, bem. Nós somos chique, nós somos divas, nós somos bem cinquentonas, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo.